Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Biden versus Trump. Qual resultado será melhor para o Brasil? Então, no que concerne à eleição americana, que já está no seu processo de apuração, o resultado irá gerar consequências não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. E, obviamente, dentro deste mundo, o Brasil. Quais consequências positivas e negativas o Brasil irá sofrer, seja com a vitória de Joe Biden ou com a reeleição de Donald Trump? De qualquer forma, vamos fazer uma análise muito célere desse processo político e como que deverá ser a postura do Brasil em relação ao resultado dessa eleição estadunidense. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, na verdade, eu quero já deixar algo taxativo aqui. Independentemente do resultado da eleição americana entre Biden e Trump, nós não temos um estadista. Então, as pessoas têm discutido muito o que vai ser melhor para o Brasil, Biden ou Trump. Gente, nosso presidente é Jair Messias Bolsonaro, o Bozo. Então, em primeiro lugar, quem comanda o poder executivo no nosso país é o presidente da República, no caso Bolsonaro. Esse é o primeiro fato. É claro que o resultado do pleito americano trará consequências benéficas ou deletérias para o nosso país, em vários aspectos. Mas o nosso presidente é Jair Bolsonaro, entendeu? E mesmo que o resultado seja a manutenção de um conservador no poder ou a chegada de um progressista, isso não fará diferença em relação ao Brasil num primeiro momento. É claro que conforme o tempo for passando, nós experimentaremos um reflexo desse resultado. Nós vamos experimentar isso. Mas é aquele negócio, nós não temos um estadista. Muitos falam, com Biden vai ser pior, porque ele é um democrata, vai ser protecionista para o país dele e vai querer enfiar o liberalismo na goela de todos nós. Verdade. A ótica econômica dos democratas é de proteger o seu país em detrimento dos outros. E nas relações internacionais, eles são liberais como imposição para os outros países, muito mais do que os republicanos. Isso é fato. Só que tem um aspecto aí que a gente não está conseguindo observar. A vitória de Joe Biden vai servir como um mecanismo de pressão contra o Bozo. E não se esqueçam, pelo menos até esse momento, a maior potência política, econômica e militar do mundo são os Estados Unidos. E o Brasil sofre influência disso. E claro, tendo um inimigo de Bolsonaro na Casa Branca, Bolsonaro vai se sentir pressionado na conjuntura internacional. Porque conforme for passando o tempo, vai existir uma pressão natural contra o Bolsonaro, vindo não só dos líderes da zona do euro, como também lideranças democráticas pelo mundo, tendo como sustentáculo o presidente norte-americano. Então, Joe Biden vai emanar essa caixa de ressonância de pressão contra o presidente Bolsonaro no que concerne às questões do meio ambiente, que envolve a Amazônia principalmente, mas também, por que não, o Pantanal, é a nossa Mata Atlântica, né? Vai servir como um mecanismo de pressão na nossa economia,
Porque, claro, num primeiro momento, o maior líder do continente americano vai tentar resgatar alguns países do continente, ainda que a vantagem ela se desenvolva para os Estados Unidos, obviamente, mas para aquecer o mercado consumidor dentro da lógica liberal é necessário dar uma injeção de ânimo nos países que estão em volta, na chamada periferia americana. Então, tem isso também. Há um mecanismo de pressão, há algo simbólico de um início de processo de desconstrução do conservadorismo no mundo. Porque o Trump foi um resultado de um processo de crescimento e consolidação do conservadorismo global. E a vitória do Biden na nação mais importante e poderosa do mundo vai acabar respingando positivamente o progressismo em outros países, inclusive o Brasil. Então, tem um lado simbólico de defesa da democracia, de defesa da constitucionalidade, em volta disso tudo, que a vitória do Biden pode proporcionar. Agora, outra coisa também importante, tá? Bolsonaro tem que sair do poder, senão não adianta muito. É claro que a vitória do Biden vai ser um duro golpe no governo Bolsonaro, mas quem manda aqui é ele. E se a vitória do Biden representar um recrudescimento do regime aqui no Brasil, porque nós vivemos sob um estado de exceção, isso é claro. E se Bolsonaro, como uma reação, como reacionário que é autenticamente, começar a soltar piadinhas contra Biden e o governo progressista norte-americano e fechar o Brasil, ou buscar parceiros estratégicos que são inimigos dos Estados Unidos, que vai causar um verdadeiro inferno no nosso país. Então vocês têm que se ater a isso também. E por fim, tá? Por fim, nós temos que ver quais são as consequências econômicas, de política de meio ambiente, de política militar, questões que envolvem também, né, envolvem no sentido amplíssimo as instituições republicanas no nosso país e a própria democracia, porque os Estados Unidos têm um poder de influência enorme, principalmente sobre o mundo ocidental, onde estamos inseridos. Então é importante observarmos que há algo simbólico em volta, como eu falei no início do vídeo, que vai ventar a favor do nosso país no que concerne a possibilidade de ter um governo progressista a partir de 2023. E já nas eleições de 2022, as eleições presidenciais, conseguirmos eleger alguém do campo progressista por influência de Biden, por influência dos Estados Unidos. Então, torço para Joe Biden, não sou ingênuo, acrítico e alienado em afirmar que a vitória do Biden vai significar uma vitória para o Brasil direta. Não. O Brasil ainda vive sob a doença de Bolsonaro e seus asseclas. E enquanto estiver no poder, quem manda é ele. Mas que na conjuntura internacional, nos próximos meses, nós vamos ter um frescor. E isso vai acabar influenciando a própria sociedade brasileira para se voltar contra o presidente, se ele não apresentar resultados satisfatórios, principalmente no que concerne a economia, nos próximos meses, todo esse processo pode ser positivo para que possamos construir uma narrativa favorável ao progressismo no nosso país e que possamos trazer novamente um governo de esquerda ou de centro-esquerda, como preferirem, ou na pior das hipóteses, dentro do que nós desejamos contra Bolsonaro, até mesmo um governo de centro ou centro-direita progressista, se for inevitável a vitória da direita em 2022, que é o que eu não quero, vocês também não querem, mas que não seja um cidadão tão deletério, tão vil, tão rasteiro como Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que a vitória do Biden numa nação tão importante, que influencia tanto o Brasil, que é a nação norte-americana, que é os Estados Unidos, vai ser o primeiro passo para o início
né, um chamado processo de progressização do mundo. Perdoem-me o neologismo, mas eu acho que governos progressistas vão começar a pipocar pelo mundo a partir da vitória de Joe Biden. Comente aqui embaixo o que você acha dessa minha análise, que é muito superficial ainda, e talvez depois eu faça um vídeo mais profundo acerca da vitória do Biden, que é o que nós todos esperamos. Mesmo sabendo, por críticos que somos, que mesmo a vitória do Biden, o Biden defende os interesses dos Estados Unidos. Então, no plano econômico, principalmente, eu não vejo tanta vantagem assim. Porque talvez Bolsonaro até feche o país. Mas em outros campos, como a defesa da democracia, do meio ambiente e até mesmo uma influência cultural e simbólica, nesse aspecto de renovação do mundo, a vitória de Biden vai ser perfeita. Um abraço a todos.